E aqui eu quero aproveitar para chamar um ponto para vocês, que é o seguinte, que eu acho que as pessoas não se dão conta e não vejo ser muito explicado por aí. Ninguém fica doente da noite para o dia. O processo de adoecimento ele é progressivo. Né? Vai levando, não é nem semanas, assim, pode levar meses, às vezes até anos. O negócio vai acontecendo progressivamente. Se a gente não tiver ligado nisso, o negócio vai se agravando. Por isso que eu acho tão importante ter esse tipo de discussão, esse tipo de conversa, para as pessoas se conscientizarem isso. Talvez você não esteja num quadro muito grave, talvez você esteja tendo um princípio, começando a ter o trem começar a desandar, e é importante a gente conseguir identificar isso. Opa! Não estou dormindo bem. Eu, por exemplo, Andrei, eu uso o sono, pessoal, eu convido vocês a fazer o mesmo, como um termômetro. Se por algum motivo eu começar a dormir mal consistentemente, uma coisa é dormir mal um dia, sei lá. Meus amigos vieram aqui no sábado e realmente vieram, a gente curtiu, bebeu um pouco e tal, e aí não dormi tão bem, era esperado. Inclusive, é algo que eu já sei que vai acontecer. Agora, o problema é quando você está fazendo tudo direitinho e por algum motivo não dorme bem um dia, não dorme muito bem outro dia, não dorme muito bem outro dia. Ele fala assim, opa, liga um alerta, porque tem alguma coisa errada. Para mim, o sono é um dos melhores termômetros que a gente pode ter, até porque muitas coisas podem afetá-lo, ansiedade, alimentação, exercício físico feito do jeito errado, na hora errada, ou falta de exercício físico. Uma série de fatores podem afetar o sono, então ele é um bom termômetro para indicar que tem alguma coisa errada na rotina, na vida, e ele também impacta para tudo. Todos os aspectos da nossa vida são impactados pelo sono. Então eu uso ele como um termômetro, né? E de fato, né, no passado, comecei a perceber, os sintomas foram ficando cada vez... Esses sintomas, eu fiz uma lista de sintomas, eles não surgiram todos juntos, né? Comecei a dormir, não lembro a ordem agora, comecei a dormir mal, aí comecei a me sentir cansado, e aí a desmotivação, o negócio foi se acumulando, começou a ficar cada vez mais frequente, né? E isso foi acontecendo ao longo do ano, e eu fui segurando a onda, continuei trabalhando, continuei tentando produzir os episódios do podcast, continuei gravando as aulas da pós-graduação, né? Isso foi um fator que concorreu bastante para essa grande carga de estresse que eu experimentei no ano passado, foi justamente gravar as aulas, né? E eu não vou entrar em detalhes nisso agora, mas certamente foi um fator que exigiu bastante de mim no ano passado. Não me arrependo de forma alguma, a pós-graduação está maravilhosa, linda, maravilhosa. Eu terminei de gravar as aulas na semana retrasada, né? Quer dizer, não sei quando que esse episódio vai sair, eu estou gravando ele em julho e faz um pouco tempo que eu terminei de gravar as aulas, né? Mas enfim, isso foi se progredindo ao longo do ano, né? E chamou... E o que foi a gota d'água para mim, né? Eu já estava assim num cenário muito preocupante, eu já estava observando que a gente estava... O processo estava indo, falei, cara, estou ficando doente e tal, tentava... Fiz um esforço enorme para manter as atividades saudáveis em pé, exercício físico, alimentação, sono na medida do possível. Mas aí chegou no final do ano, me lembro, acho que se não me engano era por ali, por volta de novembro, surgiu um sintoma, inclusive gravei um vídeo no Instagram contando para o pessoal, um sintoma que me fez ficar muito preocupado. Eu comecei a sentir minhas pernas inquietas, é o nome. Existe um quadro clínico de fato, existe esse conjunto de sintomas que a gente chama de pernas inquietas, que é um impulso incontrolável de mexer as pernas. É uma inquietação interna, digamos, que no meu caso eu experimentei especialmente sentindo como se tivesse que mexer as pernas. E é claro que isso é um incômodo, né? É uma sensação muito desagradável. Ela tende... Aconteceu comigo e tende a ser assim mesmo. Tende a ficar mais grave no final do dia, no momento que era para eu estar relaxando, logo antes de dormir. É claro que isso atrapalhava dormir. E aí eu dormia pior ainda, acordava péssimo, né? E mais ou menos nesse período eu cheguei a ter uma ou outra crise de ansiedade. Eu nunca tinha tido crise de ansiedade, eu nem sabia como era, eu sabia do ponto de vista teórico, conheço pessoas que têm um problema grave com ansiedade, eu nunca tive esse problema, felizmente, né? E foi a primeira vez e eu tive até dificuldade, inclusive, de reconhecer que aquilo que eu estava experimentando era uma crise de ansiedade. Isso aconteceu um dia, me lembro claramente, talvez num outro dia eu fiquei muito inquieto. Para quem assistiu Divertidamente 2, mais ou menos o que a Riley experimentou lá no finalzinho do filme, quando ela vai jogar o jogo, uma inquietação, parece que você não fica à vontade em nenhum lugar, você quer mudar de lugar, assim, foi uma experiência muito desagradável, né?
assim, aprendi muito com essa experiência, né? Claro, né? Falei, pô, então eu sabia do ponto de vista teórico o que era e não sabia do ponto de vista prático. E descobri dessa maneira do ponto de vista prático, né? Mas não vou entrar em detalhes nisso agora. Se vocês quiserem que eu fale mais um pouco sobre isso, eu posso falar depois. Fato é que o que eu queria deixar claro é como foi o meu processo aqui, né? Os sintomas foram se acumulando. Vou dizer de novo, né? Problema para dormir, fadiga excessiva, desmotivação, dificuldade para ter foco, anedonia, humor deprimido, né? Pouca energia. Você perde meio que a capacidade de se controlar os próprios pensamentos, as próprias emoções, e eventualmente comecei a ter essas tal pernas inquietas, tive uma crise ou outra de ansiedade, aí eu falei, cara, realmente o bicho tá pegando aqui, e foi quando eu suspendi uma série de atividades que eu tinha aqui, profissionais, não profissionais, entre elas tive que suspender o podcast, infelizmente. Infelizmente, porque eu adoro e eu acho que é né? Vocês sabem, eu sou fã de podcast e quero estar aqui sempre com vocês, né? E suspendi e para me cuidar, né? E realmente foi o que eu fiz nos meses seguintes, foi melhorando, parei, voltei a fazer terapia e daqui a pouquinho eu volto a falar desse assunto para vocês, o processo de tratamento e recuperação, e quero trazer para vocês a minha experiência e, de fato, o que a literatura aponta que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa a, entre aspas, sair do buraco, né? Porque, de fato, é como eu sentia, pessoal. Nesses episódios depressivos que eu experimentava, a sensação que eu tinha era de como eu caísse num buraco. Era uma coisa muito curiosa, assim. Eu sabia o que estava acontecendo do ponto de vista teórico, eu sabia o que era aquilo, né? E ainda assim era muito difícil sair. Era como se eu caísse num buraco que eu não conseguia sair sozinho, né? Como assim um buraco? Caía num estado emocional de baixíssima energia, de desmotivação, de anedonia, mas ao mesmo tempo de pensamentos ruminantes, ficava pensando coisas ruins, que me deixava mais estressado, mais ansioso, mais deprimido, e eu não conseguia desligar isso. Entrava nessa, né, ficava num loop vicioso, né, como se o estado emocional em si te faz funcionar de uma maneira, seus pensamentos, suas emoções, que faz você ficar nesse estado deprimido. Então, é um ciclo vicioso. O estado deprimido faz você pensar coisas negativas e pensar coisas negativas ruins e que gera estresse, ansiedade, faz você ficar deprimido e cair nesse buraco. Tem dificuldade em passar por um processo que a gente chama de reavaliação mental. Você enxergar o negócio de uma outra maneira e, de certa maneira, sair desse buraco, né? Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar disso, tá? Só queria que primeiro introduzir os sintomas que a gente pode observar nesse processo de adoecimento, inclusive especificamente os sintomas que eu experimentei, né? Agora, o que aconteceu, pessoal? Então, fiquei doente, desenvolvi um quadro... De novo, não cheguei a ser diagnosticado, tá? Mas olhando o conjunto de sintomas que eu experimentei, depois eu fiz uma consulta com um psiquiatra, mas eu já estava bem quando eu fiz a consulta, fiz só para garantir. De fato, né, eu conversando lá com ele, vi que se eu tivesse... feita essa avaliação nesses momentos de crise, provavelmente eu teria sido diagnosticado com uma depressão leve, né? Olhando ali os sintomas, né? Mas no momento que eu estava assim no auge da doença, digamos assim, eu não consultei, enfim, por outros motivos, e acabei não tendo diagnóstico efetivamente. Mas o quadro se caracterizava muito como um quadro de depressão, ainda que leve, talvez um burnout, se fosse considerando se fosse mais relacionado ao trabalho, né?